Mensagem de Deus para o seu coração. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Muito lindo esse texto em Atos capítulo 5, do 12 até o 16 que eu li agora. Os sinais e prodígios, e era algo característico no ministério dos apóstolos, chamado a igreja primitiva. E eu quero informar você, encorajar a sua fé, motivar a sua fé, incentivar a sua fé a crer ainda nos dias atuais nos sinais e prodígios. Jesus continua agindo, continua operando maravilhas. Sabemos sim que da época dos apóstolos, da época do ministério de Jesus na terra, e de quando aconteceu tantos milagres, a diferença daquela época para hoje, a gente sabe que a ciência, a própria Bíblia já fala isso, né? Que haverá a multiplicação da ciência, dos conhecimentos. Então, muita coisa boa aconteceu para ajudar na saúde das pessoas. Tudo melhorou em termos. Mas eu quero informar vocês que a bênção maior, a bênção concreta vem através do Senhor Jesus. Jesus, como eu disse no início da programação, que ele entra na casa de Pedro, a sogra doente, a sogra de Pedro, e Jesus a cura imediatamente. Cegos, paralíticos, coxos e tantos outros foram curados pelo ministério de Jesus quando ele fez o seu ministério, que a gente fala na terra, por o período que ele ficou na terra. Mas ele também, quando ele cumpre a sua missão maior, quer dizer, Jesus, que ele veio para ser sacrificado, morreu na cruz, para salvar a humanidade, levou sobre si os nossos pecados, enfermidades, doenças, tristezas, depressão, tudo ele levou sobre si. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías já havia profetizado a vinda do Messias e ele veio para salvar, para curar, para libertar. Mas Jesus, quando ele morre, ele é sepultado, no terceiro dia ele ressuscita, e daí durante 40 dias, Jesus continua, após a sua ressurreição, obviamente, ele continua aparecendo a grupos de pessoas durante 40 dias. Ele aparece a grupos dos seus discípulos, mulheres que o seguiam, o povo em geral. Muita gente ficou sabendo para que todos tocassem trombeta, né? Falasse que ele havia ressuscitado. Então, quando ele vai para o céu em definitivo, ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo. E assim aconteceu. Mas ele também recomendou aqui, Jesus, em Lucas capítulo 10, quando ele, além dos 12 que ele já havia treinado e instruído, ele escolheu mais uns 70 lá, discípulos, e disse para eles, ele disse assim, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Aí ele dá ali várias instruções para esse grupo
E uma das instruções que eu gosto de ler está no verso 9 do capítulo 10 de Lucas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Curai os enfermos. Então nós vamos entrar em oração justamente para que isso também aconteça na sua vida ou na vida de alguém que você está representando nesta manhã. Talvez essa pessoa que precisa de uma cura nem está nos ouvindo, mas você conhece essa pessoa e tanto é que mandou seus pedidos de oração aqui. Outros não têm condições de mandar, mas eu sei que tem muita gente boa ouvindo a gente, esperando o momento da oração e acreditando que Deus vai ouvir o nosso clamor. Isso é importante, você acreditar que Deus vai responder. Isso é fé. Entendeu? Então Jesus ele deu essa missão para os discípulos. Foi então, agora, em Atos, que eu li, que justamente Pedro e tantos outros discípulos, que agora eram apóstolos, né, eles estavam fazendo a coisa acontecer. A coisa estava acontecendo. Por quê? Porque Jesus falou que eles, está escrito inclusive aqui em Marcos, Jesus fala, olha, no meu nome vocês vão expulsar os demônios, no meu nome vocês vão curar os enfermos. Então Jesus já havia dito isso. Então o que ele estava fazendo? Apenas colocando em prática o que Jesus fez. Eu tenho uma palavra para você. Deus já deu tudo o que você precisa, você só precisa colocar em prática. O problema nosso, muitas vezes, é que nós não colocamos em prática aquilo que Deus já determinou, aquilo que Deus já formou, aquilo que Deus já criou. Você está esperando o quê? Pensa nisso. Talvez você está querendo fazer alguma coisa e quer que Deus manda pronto. Deus não manda nada pronto. Você vai construindo, vai fazendo. Igual uma história. Uma história de alguém não foi de um dia para o outro. Foi o tempo. Foi tendo uma história. Então isso aqui serve para todos nós entender que o que você precisa, você já tem. Você precisa colocar em prática. Você precisa fazer a sua parte. Então, aqui nesse texto de Atos, a gente vê o quê? Muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos de quem? Dos apóstolos. Por que estava acontecendo? Porque Jesus deu a eles essa autoridade, esse poder, essa ousadia. Eu pergunto para você que se considera um cristão, por que você está pedindo, Deus, me dá poder do Espírito Santo, me dá poder? Eu te pergunto, para que você quer esse poder? Para nada? Para não fazer nada? Então, para que poder? Fica do jeito que está. Entendeu? Muitos pedidos que nós fazemos, não recebemos. Por quê? Porque Deus não desperdiça bênção. Deus não vai dar uma bênção se eu não vou utilizá-la. Deus não vai entregar algo para mim se eu não vou usar. Ele não vai me dar uma ferramenta se eu não vou utilizá-la. Não adianta eu ter um monte de ferramenta, de dons, talentos, habilidades, na prateleira, pendurado num certificado, pendurado num diploma, pendurado num alguma coisa que você recebeu aí, que você fez, e está ali, e ficou só nisso. Isso se aplica no campo espiritual, dons, talentos, habilidades, se aplica na sua empresa, nos seus negócios. Às vezes você pede algo, aí você consegue e depois você não faz. Veja bem, pensa bem se... Às vezes, eu inclusive, quando eu falo nós, eu me incluo também, estou aprendendo também, às vezes nós somos incoerentes com os nossos pedidos. Muitos de nós. Eu falo nós, para não achar que eu estou falando só para você, para todos nós. Às vezes nós temos algumas incoerências. A gente pede algo e às vezes Deus não dá justamente porque Ele sabe que a gente não vai utilizar. E às vezes até a gente consegue. Só que daí a gente consegue aquilo, mas não utiliza aquilo em prol do reino de Deus. E daí fica só naquilo. Entenda uma coisa. O nosso Deus, o próprio Jesus, ele diz o seguinte: Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. De tantas palavras lindas aqui da Bíblia, essa é o que eu mais gosto. Abundância. Abundante. Jesus fala que
O ladrão vem para matar, roubar, destruir, né? Mas eu vim para dar vida. E é vida abundante. Uma vida plena, repleta de abundância. Repleta de abundância não é isenta de problemas. Não confunda uma coisa com a outra. Porque tem gente que pensa assim, Deus vai dar uma vida abundante e não vai ter nenhum problema. Ô, querido, aqui ainda não é o céu. Entendeu? Ainda tem gigante, tem leão, tem urso, tem tigre, tem gato, tem tudo. Simbolizando aqui problemas, né? Para resolver, para ser resolvido. Mas você tem que entender que através da fé, debaixo do poder da unção do Espírito Santo, é que você vai caminhar. É que você vai vencer. Então, os discípulos, agora aqui apóstolos, né? A coisa estava acontecendo. E a multidão dos que criam, que acreditavam no Senhor, na pregação deles, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. O povo estava crescendo, multiplicando. Entendeu? Por quê? Porque Deus estava com eles. Olha que interessante, em Marcos aqui, no capítulo 16, quando ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, verso 15, aí que ele fala que vai estar com a gente, vai expulsar os demônios no nome dele e tal. Aí lá no finalzinho, no verso 20, diz assim, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Termina com amém. Então Deus confirmou. Então Deus me deu uma missão, Deus me deu uma tarefa, Deus me deu um desígnio, Deus me deu algo para fazer. Então se eu faço, vai ter resultado. Se você cumpre o que Deus chamou você para fazer, vai acontecer. Eu vou contar uma outra historinha aqui, que pode ser uma ilustração também. Se veio na minha cabeça agora, é porque vai encaixar aqui e vai servir para alguém. Conta-se que havia uma jovem empreendedora, morava num condomínio, uma pessoa até bem sucedida nas finanças, nos negócios. E ela tinha uma facilidade assim de evangelizar, de falar de Jesus para as pessoas. Tanto onde ela morava, os colegas de trabalho, ela tinha uma facilidade assim de falar do amor de Cristo assim, sensacional. Aí um dia, diz a história, que o pastor dela, observando isso, ficou sabendo de como é que ela era, inventou, né, de chamá-la para ela assumir, que ela assumisse o departamento, esse negócio de departamento de igreja, né, de missões ali, que ela coordenasse aquele trabalho. O que aconteceu? Foi um fiasco. Não deu certo. Por quê? Porque ela fazia a coisa certa lá fora. E quando tentaram colocá-la dentro de um sistema, achando que ela era a pessoa certa para coordenar aquela área ali, não deu certo. Porque ela tinha o dom do evangelismo pessoal, de falar do amor de Jesus às pessoas. E não cuidar de pessoas ou querer ser líder de uma área eclesiástica, vamos assim dizer. Você está entendendo o que Deus está falando? Então nunca deixe as pessoas colocar você dentro de uma caixinha. Presa, parece que não estou dizendo que é o caso dessa pessoa, mas isso, aliás, é um fato real, né? Então a pessoa, ela era uma boa testemunha de Jesus. Não quer dizer que ela tinha o talento e a habilidade para ser líder. Aqui que está o X da questão. Às vezes, principalmente quem é cristão, evangélico, ele pensa assim, se eu tiver um cargo eclesiástico, eu vou dar fruto. Amado, às vezes você vai te dar dor de cabeça e vai ter dor de cabeça. Se Deus não te chamou para isso, cai fora. Credo, pastor, o senhor está me desmotivando? Pelo contrário, estou te conscientizando que você deve fazer aquilo que Deus de fato te chamou. Entendeu? Deus te chamou para aquilo. Quando é Deus que chama, a coisa vai se confirmando. As coisas vão se encaixando, não é? E uma das características de que Deus te chama para algo, creio eu,
experiência própria, vem uma alegria. Às vezes a coisa está apertada, é luta daqui, luta dali, você não sabe nem para onde ir mais de tanta luta, mas você está feliz com aquela missão, você não sente nem as lutas, você não percebe, não que não tenha luta. Dá para entender isso? Porque você está fazendo a coisa certa. Deus te chamou para aquilo ali, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Deus vai te dar habilidade e Deus vai te dar força para você vencer as lutas que todo mundo passa. Todo mundo passa. A pessoa que dizer eu não tenho luta nenhuma, então não é humano. Deve ser poste. Deve ser outra coisa. Todo ser humano tem os seus desafios. Mas nós temos que superar, nós temos que lutar. É ou não é? Você está entendendo o que Deus está falando? Você pode aplicar esse ensinamento aqui aos seus negócios. Eu tenho feito lives de segunda a sexta-feira às 18 horas no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, com esse tema que Deus me deu, negócios com Deus. Está sendo muito forte, quem está acompanhando sabe disso. Aplica-se nos seus negócios. E você está quebrando a cara no negócio porque não é o teu negócio, você está na área errada. Você está forçando a barra e não está ganhando dinheiro, pior é isso, está quebrando a cara. Pensa nisso. Porque quando eu ensino aqui, Deus me dá essa graça de levar para várias áreas da vida. Aqui eu estou me ensinando, eu não sei quem está me ouvindo. Esses que participam aqui, interagindo com a gente, é a minoria, é um grupo, né? Mas tem muita gente boa, muita gente querida que ouve. E essa palavra também, ela vai para o nosso canal no YouTube. Aliás, um abraço a você que prestigia o canal do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Então dá o seu like aí, compartilha nossas pregações do nosso canal do YouTube para passar para frente para outras pessoas. Então veja bem, então essa palavra vai para várias gente que eu talvez nem vou conhecê-las, nem sei quem são. Então essa palavra é uma palavra para que haja um despertamento, tanto espiritual quanto até mesmo na sua vida profissional, nos seus negócios. Talvez está sendo essa semana, é a semana da sua decisão. Parece que eu estou vendo pessoas que estão assim, numa decisão e está com medo de tomar essa decisão. Mas você vai ter que tomar essa decisão. Eu não posso tomar por você. Eu já tomei muitas decisões na vida e acertei muitas. E algumas errei também. Mas faz parte. Porque é melhor você tentar do que você não tentar e depois falar, por que eu não fiz? A vida é feita de riscos também. Não é? Então você tem que... Não se precipite. Eu sempre digo o seguinte... Quando você está nervoso, que quem é humano fica nervoso, por mais santo que seja, fica nervoso, né? Às vezes, né? Cada um tem um tipo sanguíneo, né? Tem isso também, né? Então, às vezes, eu sempre digo, não tome decisões quando você está agitado, nervoso, cansado, estressado, cheio de, né? Melhor se calma, deixa abaixar a poeira. Eu sempre uso esse termo, deixa abaixar a poeira, calma, abaixar a poeira, respira fundo. Conta até 10, conta até 100, às vezes tem conta até 1000, no sentido de esperar, calma. Acalmou? Tá mais calmo? Respira fundo. Aleluia. Aí calma. Acalma o seu coração, meu amado e minha amada. É isso. Entendeu? Entendeu? E aí a coisa vai acontecer, os milagres começam a acontecer, a provisão começa a acontecer. Então os discípulos aqui, que agora eram apóstolos, estava acontecendo a coisa estava tão forte para o lado deles, Deus agindo ali, que o pessoal colocava ali, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, olha que bacana, quando passava o Pedrão lá, cheio do poder de Deus, ao menos a sombra do camarada, hein? Quando passasse, cobrisse algum deles. A fé do povo estava tão forte, que se eles falavam assim, ó, a hora que Pedro passar, se a sombra dele pegar em nós aqui, nós vamos ser curados. É isso aí, pessoal, isso é fé, né? Forte, né? E diz a Bíblia que todos foram curados, hein? Não diz que só um, todos, os quais todos eram curados. Então receba essa palavra hoje e seja abençoado. Você que me ouve, que me assiste, que está conectado com o agir de Deus no dia de hoje. Esta é a palavra que Deus me inspirou para passar para você. Então faça uma checagem, né? Faça uma análise da sua vida. Examine a sua vida. Faça um exame da tua vida, não da vida dos outros. Porque tem muita gente problemática porque ela quer só examinar a vida dos outros. Se fosse médico, pelo menos, para fazer exame. Mas não é.
Olha para o espelho, né? Se recomponha, pense com carinho, porque a oração de Jabes que eu lancei no domingo, no culto no hotel e na segunda pelo rádio, é justamente Jabes. Ele orou, ele pediu para ele: Deus, me abençoe. Eu preciso da tua bênção. E esta bênção é uma bênção sobrenatural, é as maravilhas de Deus. Ele pediu: eu quero a tua bênção. Eu quero que o Senhor amplie o meu poder de influência, minhas terras, meus territórios, que a sua mão seja sobre a minha vida e que o Senhor me livre do mal. E a Bíblia diz: e Deus ouviu o clamor de Jabes. E nós estamos falando do mesmo Deus. Então, meu amado, é isso. Que Deus te ilumine, te fortaleça, renove as suas forças. E vamos concluir então com o momento da oração. Deus, eu quero te louvar, te agradecer por estar com vida e estar aqui sendo o porta-voz, o mensageiro, a pessoa que o Senhor chamou, escolheu, separou para transmitir uma palavra de fé, de ânimo, mostrando o caminho da verdade, que é o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Senhor, tu conhece a vida de cada ouvinte, de cada internauta, de cada amigo, amiga, ou os nossos irmãos e irmãs da fé. O Senhor conhece cada ouvinte. O Senhor sabe o que cada um está passando, Pai. Deus, que a tua misericórdia seja sobre todos eles, sobre todos nós. Que haja uma intervenção do Senhor e que o milagre aconteça. Que os prodígios e as maravilhas que aconteciam no ministério apostólico dos primeiros apóstolos ali, de Atos, que o Senhor os nomeou e os comissionou para aquela missão, aconteça também no dia de hoje, sobre a vida de cada ouvinte, de cada um que precisa de um toque especial, de um milagre, de uma provisão. E eu quero, na autoridade do nome de Jesus, repreender, expulsar espírito de incredulidade, espírito de miséria, espírito de enfermidade. Em o nome de Jesus, bata em retirada agora depressão, esquizofrenia, enfermidades mentais, psicológicas, doenças, onde está a raiz deste mal, que o Senhor pode tocar, o Senhor pode tocar lá na raiz e curar a raiz, onde começou o problema. O Senhor pode curar este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa, meu Pai. Abençoa todos que pediram oração. Coloco diante do Senhor cada pedido que chegou, para os homens, mulheres, jovens, crianças, a família querida, Pai, cada um que está orando comigo agora e crê no poder da intercessão e da oração da fé, sejam todos abençoados em o nome de Jesus. Abençoa a caneta que nós separamos para assinatura de novos contratos, negócios. Abençoa a água que nós separamos, que o ouvinte separou, que após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa as contas a pagar, contas a receber, o faturamento dessa empresa e abençoa os trabalhadores, empresários, empreendedores, autônomos, profissionais liberais, empregados em geral e aquele que vive da sua aposentadoria. Abençoa as finanças e a economia de cada pessoa e também das empresas dos nossos ouvintes. Abençoa também aqueles que têm abençoado o Ministério Agindo Deus. Não tem medido esforços para todo mês, não importa o valor, mas tem semeado, tem plantado, tem perseverado. Abençoa, prospera, multiplica. E eu dou uma ordem agora do mundo espiritual. Diabo, Satanás, forças do mal, espírito de mentira e de engano, espírito da mentira, da miséria, sai dessa casa, sai dessa família e todo espírito de confusão. Diabo, você que colocou confusão na mente dessa pessoa. Eu repreendo essa confusão em o nome de Jesus. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo alcance a todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.